Boa noite, meninas, tudo bem? A Ju. Então estamos aqui na nossa primeira reunião, virtual do Comprometidas, Não sei se você já assistiu o vídeo que a pastora gravou ontem, mas então toda sexta-feira às 20 horas nós vamos estar com mensagens diferentes aqui no nosso grupo, tá? E eu queria pedir, reforçar o convite que a pastora fez, de você estar assistindo, acessando, comentando, compartilhando isso com outras pessoas, para que a gente possa estar nos fortalecendo umas às outras agora nesse tempo, de pandemia, que nós ainda não estamos conseguindo nos reunir pessoalmente, Mas em nome de Jesus, logo, logo nós estaremos juntas de novo. Amém? Eu queria compartilhar com você essa noite uma palavra que está lá no livro de Esther, no capítulo 4, tá? Eu queria que você abrisse lá no livro de Esther, capítulo 4, tá? Nós vamos ler do versículo 1 até o 14, e daí em seguida nós vamos orar. Amém? Então acompanhe comigo lá. Só para dar um contexto para vocês, aqui no livro de Esther, todos acho que conhecem a história de Esther. Esther foi, para resumir para vocês, ela foi escolhida, para ser a rainha, na cidade de Suzã. Só que ela pertencia ao povo de Israel, e isso era um segredo, ninguém sabia que ela pertencia ao povo de Israel. E aí aconteceu que um servo muito mau chamado Amã resolveu fazer um plano para aniquilar o povo de Israel. E aí Mordecai, que era parente de Esther, então ao saber desse plano, começa a tomar algumas atitudes que nós vamos ver agora aqui no capítulo 4, tá bom? Então acompanha comigo lá do versículo 1 até o 14. Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco de cinza e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então as servas de Esther e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita. Mandou roupas para que Mordecai pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha escolhido para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Ataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Suzã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Ataque que mostrasse a cópia a Esther e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Ataque voltou e transmitiu a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther. Não pense que por estar no palácio real você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe não foi para uma conjuntura como essa que você foi elevada à condição de rainha? Até aqui. Vamos orar? Senhor Jesus, nós nos colocamos agora na Tua presença, Deus. Obrigado, Senhor, porque nós continuamos a nos reunir, apesar das dificuldades. Eu peço agora, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha e fale comigo, com as minhas irmãs agora, essa mensagem que o Senhor quer nos falar nesse momento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amadas? Então eu queria chamar a atenção de vocês nessa história que a gente leu,
para os versículos aqui finais, tá? A gente vê aqui que Mordecai falou para Esther, Esther, o povo judeu vai perecer, né? Então, será que não foi para esse momento que você foi constituída rainha? Para esse momento de crise, né? E depois que ele falou isso para Esther, porque Esther estava relutante no começo, né? Esther disse, não, avisa ele que eu não posso chegar assim, qualquer pessoa que chegar sem o rei chamar, a sentença é de morte, né? A não ser que o rei estenda o cetro para a pessoa e deixe a pessoa falar. Então é um risco muito grande. Mas quando Mordecai falou para ela, olha, não pense que por você estar no palácio do rei você vai escapar disso, e fez essa pergunta para ela, será que não é isso, por causa disso que você está na condição de rainha? E eu queria trazer essa pergunta, essa frase, né, que Mordecai usou, quem sabe não foi para esse tempo, né, que Esther estaria lá, eu quero usar essa frase para a gente refletir sobre as coisas que estão acontecendo conosco agora, né? O tempo que nós estamos vivendo. Que tempo é esse agora que nós estamos vivendo? É preciso a gente estar bem consciente desse momento, irmãs. Nós sabemos que existe o tempo Cronos, né, que é medido, como a gente conhece, por relógio, por calendário, que é o passado, presente e futuro. Mas a Bíblia fala também de um tempo chamado tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Veja que Deus ele não se move no tempo da mesma forma que a gente faz. Para Deus não existe presente, passado e futuro. Deus ele se move não linearmente como a gente faz, né? Para Deus não há essa diferença. E o Kairos de Deus ele está relacionado também a determinados acontecimentos que Deus, antes da fundação do mundo, já havia definido para acontecer. E eu creio, amadas, que nós estamos vivendo agora um tempo Kairos de Deus, sabe? É inegável quando você olha para as coisas que estão acontecendo agora, porque é algo que está afetando o mundo, não é só a nossa cidade, o nosso país, enfim, é o mundo. Então, algo muito forte me diz que nós estamos vivendo um período agora que já havia sido destinado por Deus para acontecer agora, tá? E assim, eu quero dizer que eu não acredito que essa peste, né, que esse vírus vem de Deus. Porque a Bíblia diz, né, que o nosso inimigo veio para matar, roubar e destruir. E que Deus veio para nos dar vida. Porém, nada acontece sem a permissão de Deus. E eu acredito sim que Deus usa, tá, esse tipo de situação, de coisa, para tratar conosco nesse período. Tá? Ele usa sim para os seus propósitos, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se Deus está permitindo que isso aconteça, que se prolongue, tá, esse período agora de pandemia, é porque existe um propósito. E o que eu quero fazer a gente pensar essa noite agora é o seguinte: se nós estamos vivas agora, nesta época, nesse Kairos de Deus, é porque Deus tem um propósito para nós nesse tempo. Assim como Deus tinha um propósito para Esther estar naquele momento na condição de rainha. Deus tem um propósito para eu e você estarmos vivas agora durante esse tempo de pandemia. Então, é um momento de nós pararmos e perguntarmos para Deus, Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça nesse tempo? Né? O que o Senhor tem para mim nesse tempo? Qual é a tua vontade, Deus, para mim nesse tempo agora? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. E esses dias eu estava vendo, né, um vídeo daquela missionária da Heidi Baker, que eu já mencionei para você outras vezes, né? Ela falou um negócio muito interessante, ela disse assim, gente, nessa época agora de crise, nós não somos vítimas. Nós cristãos não somos vítimas. Nós somos sim a equipe de primeiros socorros. Ela fez uma comparação, lá nos Estados Unidos tem um número, né, de telefone que as pessoas ligam para emergência, que é o 911, né, o 911. Quando acontece qualquer tragédia, desastre, problema, eles ligam para esse número e aí vem, né, a ambulância, vem, enfim, pessoas para socorrer, para prestar os primeiros socorros. E ela disse que nós agora, nesse período, nós não somos vítimas, nós somos sim essa equipe de primeiros socorros. Nós somos aqueles que vão chegar nesse momento agora de dor, de perda, de doença, né, de morte. Nós vamos chegar ali, né, junto, naquele momento, para trazer uma palavra de esperança, trazer uma palavra de fé, trazer uma palavra de cura, né, trazer um sentido para essas coisas que estão acontecendo. Nós somos essas pessoas chamadas para esse tempo agora.
Então, Deus quer usar a nossa vida, sabe, nesse período. E é importante que a gente pare e pense agora na nossa função nesse período. Sabe, amados, a gente vê as pessoas olhando, as pessoas que não têm Deus agora, elas não têm para onde olhar para ter esperança. Porque você olha para a situação, os olhos humanos, não tem médico, não tem remédio, não tem vacina, não tem tecnologia, tá, existente para enfrentar essa pandemia. Né? Eu vejo assim Deus mostrando para as nações, principalmente nações poderosas, ricas do mundo, mostrando, olha, não importa quanto dinheiro você tenha, não importa o exército que você tenha, não importa quão importante você acha que você é, nada vai impedir que você seja abalado agora. Deus está mostrando que não existe nada nesse mundo que não seja abalável. Irmãs, da noite para o dia, a economia mundial entrou em colapso. Da noite para o dia, pessoas foram infectadas com esse vírus. Então, simplesmente, de uma hora para outra, as pessoas não têm para onde olhar para ter segurança, sabe? E nós somos aqueles que podemos chegar e dizer, não, nós temos alguém que nos dá segurança, nós temos alguém que nos segura, nós temos alguém onde nos apoiar nesse momento, né? Que é a pessoa de Deus. Então, nós precisamos estar bem cientes desse tempo agora que nós estamos vivendo. Sabe, irmãos, eu não sei, eu oro realmente para que tenha uma vacina, para que tenha um remédio, enfim, mas eu tenho impressão no meu coração que isso tudo vai passar quando houver realmente um agir de Deus, é Deus que vai fazer isso parar, sabe? Para que as pessoas possam olhar e dizer, não, realmente não foi ciência, não foi médico, foi Deus, né, que parou isso aí. Então eu acredito nisso, sabe? Eu realmente acho que é um tempo de nós estarmos discernindo o que está acontecendo, essa época. É um tempo de nós aprendermos a ser igreja fora dos nossos prédios. Sabe, irmãs, eu não sou contra templos, né? Igreja ter lugar para se reunir, igreja ter templo, não. Inclusive eu faço parte, né, da igreja, vocês também, né? Uma igreja que se reúne assim. Mas o que nós estamos vendo hoje é que nós estamos sendo impedidos de nos reunir nesses locais. E aí? A igreja vai deixar de existir agora porque não pode se reunir em locais? Sabe, eu tenho visto, infelizmente, muitos pastores que estão mais preocupados com o prédio, em manter o prédio, do que manter a igreja viva, sabe? E eu creio, claro, que tem que ter recursos, né, para se manter, porque nós vamos voltar depois a se reunir, eu creio, né? Mas, enfim, o propósito principal agora é que a igreja, ela não deixa de ser igreja, porque não pode se reunir no prédio. A igreja, ela não está limitada em 4 paredes. E isso eu acho que é uma coisa que o Espírito Santo está mostrando para nós agora, sabe? Nós não vamos parar de ser igreja porque não tem prédio para se reunir, tá? Então a gente não vai parar a obra de Deus, nós não vamos parar de falar de Jesus, nós não vamos parar de ir atrás das pessoas porque a gente não pode se reunir, tá? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então não tem vírus, não tem pandemia, não tem crise que vai parar a igreja do Senhor. Amém? Então nós precisamos nos reinventar agora, sabe, como igreja, e não parar nossas atividades por conta disso. Nós precisamos aprender que a igreja, ela é um organismo vivo, ela se movimenta, ela acompanha o mover de Deus, tendo um local físico para se reunir ou não. Tá? Então isso é uma coisa que a gente precisa entender. Outra coisa que é importante a gente entender agora é um tempo de arrependimento e de colheita, irmãs. E quando eu falo arrependimento, aí você pode pensar assim, isso mesmo, os ímpios têm que se arrepender, agora é hora do pecador se arrepender. Queridas, todos nós temos que nos arrepender, sabe? Todos, inclusive a igreja. Nós como igreja temos muitas coisas a nos arrepender. Agora é um momento crítico, um momento de reflexão, de nós estarmos nos submetendo à correção de Deus, sabe? Eu tenho aprendido uma coisa com o pastor Mike Bickle, lá da Casa de Oração, no Kansas. Ele diz o seguinte, que existe uma diferença entre o julgamento punitivo de Deus, que é quando Deus vem julgar os ímpios, aquelas pessoas más mesmo, né, com punição. Existe uma diferença entre isso e a disciplina redentiva. A disciplina, ela vem de Deus por amor a nós. É a correção que vem de Deus, como expressão do amor dele. Porque nós temos que aprender, irmãos, que a disciplina, ela é sim uma expressão do amor de Deus. A Bíblia diz que Deus corrige a quem ama.
Então, se Ele realmente nos ama, Ele vai nos corrigir, Ele vai nos mostrar onde nós estamos errados. Então, nesse momento que nós estamos passando agora, eu creio muito nisso, sabe? Que Deus Ele está querendo nos mostrar aonde nós estamos errando. E nós temos sim muitas coisas a nos arrepender como igreja, como cristãos, sabe? Que o Espírito Santo possa nesse dia estar mostrando para você, mostrando para mim, sabe? As coisas que nós precisamos nos arrepender. Mornidão na hora de buscar Deus, a nossa apatia, a nossa omissão, em muitos casos da sociedade. E tantas outras coisas, fofocas, brigas internas, sabe? Tantas coisas dentro da igreja que nós precisamos nos arrepender. E naquele versículo que a gente usa muito, que é 2 Crônicas 7, 13 e 14, olha que interessante, o versículo fala: se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, eu virei e sararei a terra. Então não é se o ímpio se humilhar e orar, não é se o pecador se humilhar e orar, é se o meu povo se humilhar e orar. Então Deus está falando comigo e com você. O arrependimento tem que começar por nós, como igreja. A palavra de Deus diz que o juízo vai começar pela casa de Deus. Então isso deve trazer um temor santo no nosso coração, irmãs. Sabe, nós precisamos buscar agora estar diante de Deus, sabe, com o coração submisso, nos submeter ao senhorio de Deus na nossa vida nesse momento. Perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor quer? Onde que eu estou errando? Me mostra, Senhor, me transforma, Senhor. Eu não quero sair dessa crise do mesmo jeito que eu entrei. Não quero ficar a mesma pessoa, sabe? É o momento de nós estarmos realmente pedindo ao Espírito Santo para vir nos trazer esse arrependimento. Arrependimento para nós como igreja e arrependimento sim também para o ímpio, para que ele saiba que um dia ele vai ter que estar diante de Deus para prestar conta da sua vida. As pessoas lá fora precisam saber que a nossa vida não se limita a isso aqui. A nossa vida, ela vai além desse mundo. As pessoas precisam saber dessa realidade. Tá? Então o arrependimento ele tem que vir sim. Para a igreja e para as pessoas. E é um tempo de colheita, gente. Olha, os campos estão brancos para a colheita. Né? Nós tivemos esse movimento enorme no começo do ano, ali o Descende, que reuniu milhões de pessoas aqui no Brasil, né? Nos estádios. O Espírito Santo veio, né? Com uma presença, uma unção especial para missões. E daí agora vem isso aí, sabe? E assim, ó, nada vai parar essa colheita. As pessoas estão sedentas, queridos, por ouvir Deus. E uma coisa que tem me impressionado nesses dias é que, mesmo a gente não podendo se reunir nas igrejas, as mensagens e as coisas que nós estamos postando na internet, elas viajam numa rapidez absurda. Até comentei aqui em casa esses dias, a gente vê nas notícias como o vírus, né, do Covid se espalha assim rapidamente e não tem controle. Mas eu te digo que as palavras, as coisas que nós estamos semeando na internet, elas se espalham assim mais rápido que esse vírus, eu acho, sabe? Eu estou impressionada, por exemplo, com esse e-book que eu lancei, Os Sementes do Meu Coração, a pauta de oração. A gente compartilha no WhatsApp, cada um compartilha com 500 mil grupos, depois está no Instagram, depois a coisa vai, gente, sabe? Numa distância, no alcance que a gente antes até não tinha, sabe? Então, é um momento de nós aproveitarmos isso. Você já pensou se a gente não tivesse internet agora? Como é que a gente ia estar? Né? Nesse período de isolamento social? Então Deus está permitindo que a internet exista com um propósito, querido. Agora é hora, sabe? Agora é hora da gente ir, da gente falar, da gente usar todos os recursos que a gente tem, sabe? Nesse momento de colheita. Olha, tem pessoas, meus colegas de trabalho, pessoas da minha família que nunca, né, conversaram comigo sobre Deus, sobre a Bíblia, agora eles querem receber tudo que você mandar, tudo que você disser, eles querem, porque as pessoas elas não têm onde se agarrar, gente. Elas olham para o lado e veem que não tem médico, não tem cura, não tem isso, elas não têm aonde se agarrar. Então agora é o momento de nós chegarmos com a palavra, sabe? A gente abre a internet, liga a televisão, é só notícias ruins, não é verdade? O vírus está se espalhando, está aumentando o número de casos, tem gente morrendo, é notícias ruins. Mas eu quero dizer para você que eu e você, nós somos portadoras das boas notícias. Você sabe como que é chamado o Evangelho várias vezes no Novo Testamento? De boas novas, boas notícias. Então, eu e você, nós temos boas notícias para dar. Nós temos notícia de salvação, nós temos notícia de perdão de pecados, nós temos a notícia de um Deus que cura, nós temos a notícia de um Deus que está conosco no meio de tudo isso. Nós temos a boa notícia de que pode haver paz no meio do caos. Nós temos as boas notícias. Por isso, minha querida, abra sua boca, sabe? Use aquilo que Deus tem colocado na tua mão.
sabe? Converse com vizinhos, mande mensagem, faça uma live, faça uma chamada de voz para pessoas que você sabe que estão precisando. Agora é o momento, gente. Agora é o momento. E nós precisamos ser agressivos nesse momento agora, porque o objetivo principal é ganhar almas, é ganhar vidas, e as pessoas se conscientizarem que é somente Deus que pode nos tirar disso agora. É esse momento, gente. Não vamos perder esse momento. Não vamos perder isso. E eu quero deixar com você, eu quero abrir com você agora um texto que está lá em Ezequiel 33. Queria que você abrisse comigo Ezequiel 33. Esse é um texto que Deus me deu há muitos anos atrás, esse texto. E é um texto que tem me incomodado muito faz tempo, e eu quero dividir com você ele agora. Ezequiel 33, ele vai falar da figura do atalaia. Eu vou ler para você os primeiros versos. O que era o atalaia? Atalaia era uma pessoa, no Velho Testamento ali, naquela época, que ficava no alto de uma torre. Cada cidade tinha uma torre bem alta, e eles colocavam uma pessoa ali que se chamava atalaia. Essa pessoa tinha uma função, era vigiar. Então, quando ele vinha, ele estava na torre e ele via de longe inimigos vindo, a função dele era tocar a trombeta e avisar as pessoas da cidade, olha, o inimigo está vindo, vamos se preparar, vamos se esconder, vamos, enfim. Essa era a função dele. Eu quero ler para você agora como Deus usou essa figura do atalaia sobre a questão de responsabilidade nossa com relação a vidas, tá? Eu vou ler para você aqui, Ezequiel 33. Começa lá. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, fale com os filhos do seu povo e diga-lhes, quando eu fizer vir um exército inimigo sobre a terra, se o povo dessa terra escolher um homem do meio deles e o constituir por seu atalaia, e se ao ver que o inimigo se aproxima, esse atalaia tocar a trombeta e avisar o povo, então aquele que ouviu o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abater, esse será responsável pela sua própria morte. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Será responsável por sua própria morte. Se ele tivesse dado ouvidos, atenção ao aviso, salvaria sua vida. Mas se o atalaia vir que vem o inimigo e não tocar a trombeta, e o povo não for avisado, se o inimigo vier e abater um deles, este foi abatido na sua maldade, mas quem será responsável pela morte dele é o atalaia. Versículo 7. Quanto a você, filho do homem, eu o constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e você não falar para ele, não advertir ele do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você falar ao ímpio para o avisar do seu mau caminho, para que dele se converta e ele não se converter do seu caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. E no versículo 11 diz, diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Amadas, eu acredito que eu e você somos atalaias do Senhor para esse tempo, sabe? E essa palavra, ela me traz um temor muito grande, porque ela é bem clara. Ela diz que o nosso papel é avisar. O nosso papel, gente, é dizer, olha, nós precisamos nos arrepender. Olha, Jesus é a vida. Jesus é a salvação. A Bíblia diz que aquele que não crê já está condenado, sabe? É esse o momento que nós temos que avisar, gente. Porque aqui diz que se a gente se calar e o ímpio morrer sem saber disso, Deus vai cobrar de nós depois o sangue dessa pessoa. É uma advertência muito séria, amadas, muito séria. Nós somos atalaias de Deus nesse tempo. Nós precisamos agora abrir a nossa boca. Eu quero te pedir para que você abra a tua boca. Não se cale. Lance a semente do Evangelho. Espalhe essa semente. Porque você vai estar fazendo a tua parte. Você vai estar avisando, você vai estar falando. E se ele se converter ou não é outra coisa. Não é tua responsabilidade, mas a nossa responsabilidade agora é sermos atalaias do Senhor, sabe? Eu peço que seja um tempo que o Espírito Santo venha realmente a falar conosco, sabe? Que a gente tenha consciência dessa responsabilidade agora nesse tempo. E eu quero que você veja esse tempo, amadas, como um privilégio
Eu sei que ninguém jamais passou por uma situação dessa que nós estamos vivendo agora. É uma situação desconfortável, porque ela é incerta. Nós não sabemos quando a pandemia vai acabar, nós não sabemos quando vão achar uma cura, nós não sabemos se o nosso salário vai continuar vindo ou não, nós não sabemos. Porém, nós sabemos que Deus está no controle. Porém, nós sabemos que essa é uma época destinada à grande colheita. Nós sabemos que Deus nos escolheu especificamente para esse momento. Eu não sei você, mas eu me sinto honrada de poder participar, de poder ter sido escolhida por Deus para esse momento. Para nós sermos agora atalaias, instrumento dele nesse momento da história, que mais tarde nós vamos poder contar para os nossos netos como é que foi. Amém? Eu quero orar agora por nós, quero orar por você, pedir o fortalecimento do Senhor pelas nossas vidas. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Deus. Obrigado porque no meio desse caos, no meio dessa confusão, no meio dessa pandemia, nós temos a Ti. Tu continuas no trono, Tu estás reinando e Tu estás conosco. Nós sabemos, Deus, que o Senhor é um Deus que está com o seu povo, que o Senhor não é um Deus distante, que o Senhor é um Deus conosco. Eu peço agora, Deus, em nome de Jesus, que essa palavra penetre no mais profundo do nosso coração nesse dia. Que a gente tenha, Deus, a convicção de que nós somos escolhidas para estar vivas nesse tempo agora. E nós te agradecemos pelo privilégio de podermos ser usadas por Ti nesse momento. Eu oro agora por força, eu oro por fortalecimento espiritual, eu oro por paz nas nossas casas, eu oro por sabedoria nesse tempo e mais do que tudo, Deus, eu oro agora por um espírito de arrependimento que venha sobre nós de uma forma genuína e verdadeira. Eu oro por arrependimento com tristeza, com choro, o arrependimento que venha trazer mudança nas nossas vidas. E esse arrependimento genuíno vai gerar em nós uma ousadia sobrenatural para estarmos falando de Ti para todas as pessoas que o Senhor colocar ao nosso alcance. Eu peço agora, Espírito Santo, esteja com cada uma das minhas irmãs. Guarda as nossas vidas, eu oro por proteção das nossas casas, proteção da nossa saúde contra esse vírus, e eu declaro a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amadas, sexta-feira que vem tem mais, não deixe de se conectar. Amém? Deus abençoe a tua vida.